Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio e estou aqui para explicar sobre a prática de determinação do teor do hidróxido de magnésia. O leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésia em água. É um medicamento popular com diversas aplicações. Ele é utilizado como antiácido, laxante e neutralizante de acidez estomacal. A determinação do teor do hidróxido de magnésio no leite de magnésia é importante por diversas razões. Entre elas, está a garantia da qualidade e eficácia do medicamento. Ao realizar essa determinação, assegura-se a concentração adequada do princípio ativo, garantindo a qualidade do produto e sua efetividade terapêutica. Além disso, doses excessivas de hidróxido de magnésio podem causar efeitos adversos, como diarreia e náuseas. A determinação do teor do hidróxido de magnésio garante que o paciente receba a dosagem correta, evitando riscos à saúde. Por fim, garante assegurar a conformidade com as normas de regulamentações de saúde. Agora vamos falar sobre a prática em si. Primeiro devemos falar sobre o método de determinação. O método que a gente vai estar utilizando para a determinação do teor do hidróxido de magnésio é conhecido como volumetria, que é realizado por titulação. A gente sabe que existem diversos tipos de titulação, e o tipo específico é determinado pelas interações entre os reagentes utilizados no procedimento. Quando ocorre uma reação entre um composto ácido e um composto em meio básico, temos uma titulação ácido-base. Quando há a formação de complexos solúveis, a nomenclatura para esse tipo de titulação é titulação de complexação. Se durante a titulação ocorre a formação de um precipitado, é chamada de titulação de precipitação. Já a titulação de oxirredução ocorre quando há a reação que envolve a transferência de elétrons entre analito e titulante. Dentro desses diversos tipos de titulação, elas podem ser divididas em dois principais grupos, que é a titulação, também conhecida como titulação direta, ou a retrotitulação, que também é conhecida como titulação indireta. A titulação direta é utilizada quando ocorre uma reação rápida entre o analito e o titulante em uma proporção estequiométrica conhecida. Este método é adequado para analitos solúveis, onde o ponto final da titulação pode ser facilmente identificado. Por outro lado, a titulação indireta ou retrotitulação é utilizada quando a reação entre o analito e o titulante é lenta. Este método é aplicado em casos onde o analito é pouco solúvel, o que dificulta a determinação precisa do ponto final da titulação de forma direta. Neste caso, uma etapa intermediária é necessária, envolvendo a adição de um reagente em excesso. Essa etapa intermediária converte o analito em uma espécie que possa reagir com o titulante, e a partir da quantidade do titulante consumido na etapa intermediária, a concentração do analito pode ser calculada. Agora vamos falar sobre o procedimento experimental. Bom, a primeira etapa é agitar o leite de magnésia que será analisado. Se não agitarmos o leite, por se tratar de uma suspensão, as partículas do leite de magnésia ficam decantadas no fundo do frasco. Em seguida, vamos transferir uma alíquota de leite para o becker e iniciar o procedimento de pesagem, onde devemos pesar uma massa de aproximadamente 0,500 gramas. O procedimento de pesagem deve ser realizado em triplicata, obtendo 3 massas. Aqui mostra a massa da nossa primeira amostra. Com as massas pesadas, utilizando uma proveta, a gente vai estar medindo um volume de 50 ml de água destilada. Após a medição, a gente vai transferir a água destilada para o becker que contém as massas pesadas de leite de magnésia. Ou seja, para cada massa de leite de magnésia pesada, a gente adiciona 50 ml de água destilada. O passo seguinte é homogeneizar a solução, onde estaremos utilizando o bastão de vidro para tal. Para podermos utilizar o bastão de vidro em outra amostra, devemos primeiro lavar o bastão de vidro com água destilada, para evitar a contaminação ou transferência de uma mistura para outra. Com o procedimento de homogeneização realizado, iremos transferir a mistura de água e leite de magnésia para uma Erlenmeyer.
os Euler-Mayer devem estar enumerados. Com a transferência realizada, a gente vai pegar uma solução de ácido clorídrico com concentração de 0,1 molar e transferir uma alíquota dessa solução para um becker. Utilizando a pipeta volumétrica, vamos pegar um volume de 25 ml de ácido clorídrico para adicionarmos a nossa mistura de água e leite de magnésia. Perceba que a mistura de leite e água apresenta uma coloração branca, e à medida que adicionamos ácido clorídrico, ela vai ficando transparente, mesmo antes de ser transferido todos os 25 ml de ácido. Com a transferência do ácido realizada, vamos estar adicionando 3 gotas do indicador vermelho de metila, que vai estar auxiliando a gente na identificação do ponto de viragem. Então a gente adiciona 3 gotas e mistura a solução. A etapa seguinte é preparar os equipamentos para realizar a titulação. Esta etapa é realizada da maneira tradicional. Primeiro devemos ambientar a bureta com o titulante, que no caso é a solução de hidróxido de sódio com a concentração de 0,1 molar. Em seguida, a bureta é preenchida com a solução e ajustada o menisco no valor zero da bureta. Realizadas essas etapas, é iniciada a titulação. E ela vai prosseguir até que seja possível visualizar uma mudança na coloração. A mudança na coloração em questão é de um tom rosado para um tom amarelo claro, como é possível visualizarmos no vídeo. Este é o volume da solução de hidróxido de sódio que foi gasto na titulação. Agora vamos falar dos resultados, de como obtemos o teor do hidróxido de magnésio a partir do volume gasto de hidróxido de sódio na titulação. O primeiro passo é entender quais e como as reações químicas aconteceram no processo. Só relembrando que a gente realizou, a gente pegou uma solução de HCl com concentração de 0,1 molar e transferiu para um becker. Em seguida, a gente pegou uma alíquota dessa solução e transferiu para o Euler-Mayer, que continha leite de magnésia e água. Observando tudo de uma maneira mais microscópica, antes de adicionarmos o ácido, o nosso Euler-Mayer estava preenchido por diversas moléculas de hidróxido de magnésio. Com a transferência do ácido clorídrico, foi adicionada uma certa quantidade de mols de HCl. O que acontece é que adicionamos uma quantidade muito maior de moléculas de HCl com que as moléculas de hidróxido de magnésio conseguem reagir. Pela equação que vamos demonstrar em seguida, vamos perceber que, para que ocorra a reação entre o hidróxido de magnésio e o ácido clorídrico, cada mol de hidróxido de magnésio precisa de 2 mols de HCl. Então, na representação que fizemos aqui, como temos apenas 4 mols de hidróxido de magnésio, então precisamos de 8 mols de HCl para consumir todo esse hidróxido de magnésio. Então essa reação vai ocorrer e vai sobrar algumas moléculas de HCl que vão permanecer livres na solução. Em seguida, podemos visualizar a equação química que descreve a reação entre os reagentes, onde 1 mol de hidróxido de magnésio reage com 2 mols de HCl, formando 1 mol do sal cloreto de magnésio e 2 mols de água. A segunda equação química ocorre quando realizamos o procedimento de titulação, onde temos na bureta uma solução de hidróxido de sódio com a concentração de 0,1 molar e no Euler-Mayer temos a solução que preparamos anteriormente, onde contém leite de magnésia, água destilada, indicador vermelho de metila e uma solução de ácido clorídrico com concentração de 0,1 molar. Iniciado o processo de titulação, estaremos adicionando moléculas de hidróxido de sódio à solução. Além das moléculas livres de HCl, teremos também moléculas de NaOH. E o que acontece é que as moléculas de NaOH vão reagir com as moléculas de HCl que estavam livres na solução, ocasionando uma reação bastante conhecida, que é a reação entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, onde cada 1 mol de hidróxido de sódio reage com 1 mol de ácido clorídrico, formando NaCl e água. Agora que entendemos as reações que ocorrem no procedimento, a gente pode enfim falar sobre a determinação do teor. Até a chegada do resultado final,
a determinação é dividida em 4 etapas. A primeira etapa é determinar a quantidade de mols de HCl que reagiu com o hidróxido de magnésio, que é a quantidade de mols que não reagiu com NH. A segunda etapa é determinar a quantidade de mols de hidróxido de magnésio que reagiu com HCl. E em seguida a gente vai transformar esses números de mols de hidróxido de magnésio em gramas. E por fim, a gente vai determinar o quanto essa massa de hidróxido de magnésio representa na massa inicial de leite de magnésia. O primeiro passo é determinar o número de mols de ácido que não reagiu com o hidróxido de sódio. Para isto, utilizaremos a equação 3, onde o número de mol total de HCl é obtido somando o número de mols de HCl que reagiu com o hidróxido de sódio com o número de mols que não reagiu com o hidróxido de sódio, que é a quantidade que reagiu com o hidróxido de magnésio. O que nos interessa é o número de mols que não reagiu. Então a gente vai estar isolando essa incógnita, obtendo a equação 3.1, onde o número de mols que não reagiu com HCl é igual ao número total de HCl menos o número de mols que reagiu com o hidróxido de sódio. E como a gente calcula o número de mols? Para isto, a gente vai estar usando a equação 4, onde a concentração molar é obtida dividindo o número de mols pelo volume. A concentração molar a gente tem que é 0,1 molar, tanto para o ácido clorídrico quanto para a solução de hidróxido de sódio. Então a gente vai estar isolando o número de mols, configurando na equação 4.1, onde o número de mols é obtido multiplicando a concentração molar pelo volume. Dando continuidade, a gente vai estar precisando usar a equação 2, que é a equação da reação química entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. A gente sabe como calcular o número de mols, que é multiplicando a concentração molar vezes o volume. Então, para calcular o número de mols total de HCl, a gente primeiro vai ter que transformar os 25 ml que a gente adicionou de HCl na solução para litros. Fazendo a conversão, a gente vai ter que 25 ml de HCl é o mesmo que 0,025 litros. Multiplicando pela concentração molar, considerando o fator de correção da solução, a gente vai obter que o número de mols total de HCl adicionado à solução foi de 2,53 vezes 10 a menos 3 mols. Observando novamente a equação química, a gente vai perceber que a reação está na proporção de 1 para 1, ou seja, para ser consumido, o hidróxido de sódio precisa da mesma quantidade de mols de ácido clorídrico. Então, se a gente determinar o número de mols de hidróxido de sódio, será o mesmo que a gente determinar o número de mols de HCl que reagiu com ele. Realizando os mesmos passos anteriores, transformando o volume gasto da titulação de ml para litros e multiplicando pela concentração da solução, vamos obter que o número de mols de HCl que reagiu com hidróxido de sódio é 1,22 vezes 10 a menos 3. Agora, a gente tem o número de mols total de HCl que foi adicionado à solução e também a gente tem a quantidade de mols que reagiu com o hidróxido de sódio. Usando a equação 4.1 que demonstramos anteriormente, vamos poder obter o número de mols de HCl que não reagiu com o hidróxido de sódio. Utilizando a equação, a gente vai obter que esse número é igual a 1,30 vezes 10 a menos 3. Essa é a quantidade de mols de HCl que reagiu com o hidróxido de magnésio. O segundo passo é determinar a quantidade de mols de hidróxido de magnésio que estava presente na reação. Para isto, utilizaremos a equação 1, que descreve a reação entre o hidróxido de magnésio e o ácido clorídrico. Observando a equação, percebemos que a reação entre os reagentes está na proporção de 1 para 2, sendo necessário 2 mols de ácido clorídrico para reagir completamente com 1 mol de hidróxido de magnésio. Então, como a gente sabe a quantidade de mols de ácido que reagiu com hidróxido de magnésio, a gente pode fazer uma regra de 3 simples para descobrir a quantidade de mols de hidróxido de magnésio que estava presente na reação. Onde 1 mol de hidróxido de magnésio reage com 2 mols de ácido clorídrico, então quantos mols de hidróxido de magnésio vai reagir com 1,30 vezes 10 a menos 3 mols de ácido clorídrico? Multiplicando o cruzado, a gente vai obter a quantidade de mols que vai ser igual a 6,52 vezes 10 a menos 4 mols. Essa é a quantidade em mols de hidróxido de magnésio que estava presente na solução.
O terceiro passo é transformar a quantidade de mols de hidróxido de magnésio em gramas. Para a transformação, a gente vai estar utilizando a quantidade de mols que a gente acabou de determinar e também vamos precisar da massa molar do hidróxido de magnésio. A gente vai estar fazendo uma regra de 3 simples, onde 1 mol de hidróxido de magnésio é igual a 58,31 gramas por mol. Então, 6,52 vezes 10 a menos 4 mols de hidróxido de magnésio será equivalente a quantas gramas de hidróxido de magnésio? Multiplicando o cruzado, vamos obter que para esta quantidade de mols teremos uma massa de aproximadamente 0,03805 gramas de hidróxido de magnésio. O quarto e último passo é determinar o quanto a massa que a gente acabou de calcular representa na massa que a gente pesou no início do experimento de leite de magnésia. Na determinação, a gente vai precisar usar duas massas e fazer uma regra de 3, onde a massa de leite de magnésio, que é 0,5826 gramas, representa 100% do produto. Então, quanto a massa de hidróxido de magnésio representa nessa massa? Multiplicando o cruzado, a gente vai obter um valor de 7,48%. Esse valor representa o quanto a massa de hidróxido de magnésio representa na nossa amostra de leite de magnésia. Ou seja, esse é o nosso teor de hidróxido de magnésio. Então, como todo o procedimento foi realizado em triplicata, a gente pesou 3 massas de leite de magnésia. Então a gente vai ter que fazer todo o processo de determinação para as 3 massas. No final, com o teor de cada massa determinada individualmente, a gente vai fazer a média dos teores obtidos, obtendo o teor médio da solução, que para o nosso caso deu 7,47%, com um desvio padrão de 1,36%. O desvio padrão é uma medida de dispersão que indica o quanto os valores de uma amostra variam em torno de uma média. Ou seja, um desvio padrão baixo indica que as medições foram consistentes e precisas. Chegamos ao fim. Seguindo todos os passos, você consegue determinar o teor de hidróxido de magnésio presente no leite de magnésia. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Obrigado por assistir até o final. Bons estudos!